Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 608 do nosso podcast para falar ainda sobre a Fórmula 1, sobre o GP do Canadá, que continua repercutindo entre os fãs, entre os grupos de WhatsApp, entre os pilotos, entre a mídia aí especializada. Então hoje a gente vai ainda esbarrar neste assunto, porque tiveram aí câmeras novas, que eu vi que a Fórmula 1 soltou, uma câmera lá, aquela que 360 que fica à frente do carro, tiveram aí mais comentários e tudo mais. E para brilhantar e trazer um ponto de vista diferente sobre essa discussão, a gente tem o prazer de contar mais uma vez hoje com o Diogo Gomes. Seja muito bem-vindo, Diogo. Faltando aula, né? Que bonito, hein? Não, início de período de férias, eu sou um aluno aplicado, então eu já tô me livrando já. Mas, enfim, legal estar de volta. E obrigado pelo abrilhantar, não sei se merece tanto. E sobre a opinião diferente vai ser difícil encontrar, porque eu até, no nosso grupo dos integrantes, eu até elogiei vocês pela edição passada, e também o Will Bueno e o Ricardo Banamos que participaram, porque acho que faltava alguém para ir bem em cima da ferida, daquele absurdo que aconteceu na última corrida, e acho que o Café com Velocidade como um todo conseguiu ir bem seguro e bem duro em cima disso, e foi um ponto correto, ao meu ver, e eu também vou bem nessa linha. Fábio Campos também está aqui com a gente hoje, compondo essa mesa aqui. Fábio Campos também há de se falar, né, que nós chegamos aí ao marco de 1/3 da temporada, né? E é bom que um marco não só numérico, mas na minha cabeça faz toda uma lógica, né? Porque essa fase inicial de corre lá para a parte asiática e até respinga ali na Europa com Barcelona e Mônaco, mas já vai para o Canadá. São as 7 primeiras corridas, as próximas 7 agora são 7 provas realmente ali na Europa, os circuitos tradicionais com França, com Silverstone, com Spa, com os tradicionais, são mais 7 provas. E aí, a hora que a Fórmula 1 sair da Europa para fazer ali Singapura, fazer toda aquela parte, vir para o Brasil, México e terminar em Abu Dhabi, são mais 7 provas. Então a gente chegou num marco importante aí também para a gente debater no segundo bloco este primeiro 1/3 da Fórmula 1. Olá para você, Raposo, olá pro colega Diogo Gomes, hoje aí de volta à bancada. Olá para o nosso ouvinte que tanto nos deixou satisfeito na semana passada, né? Tivemos a segunda maior audiência dos números do ano, perdendo apenas para o Grande Prêmio da Austrália, que é sempre um podcast muito esperado pelo início da Fórmula 1. Parece até, inclusive, falar em Grande Prêmio da Austrália, parece que foi o mês passado, né? Tamanha é a velocidade com que a Fórmula 1 cruza o ano, né? De pensar que a gente já tem 1/3. Daqui a pouquinho a gente já vai estar cruzando a metade do campeonato. Eu, pelo menos, fico impressionado com a velocidade que tudo roda, né? Com a velocidade que as coisas vão passando, mas não tem como não fazer um balanço desse 1/3 e não tem como falar de qualquer coisa sem imaginar o que vai ser a Fórmula 1 pós-Canadá, né? Porque a repercussão do Grande Prêmio do Canadá, e não só isso, o precedente que eu acho que este Grande Prêmio que aconteceu pode ter aberto. Enfim, a gente vai discutir ao longo do programa, mas é muito grave. Eu ainda me considero estupefato com aquela punição. Eu ainda paro sozinho e penso, não é possível, tento achar uma razão e não consigo. E a gente vai discutir aqui ainda, claro, sobre essa corrida, porque ela tem um impacto de se estender por outras corridas. Porque se acontece uma coisa semelhante, como vai ser? A FIA não se pronuncia em nada, fica silenciosa, como se estivesse tudo normal. A comunidade, digamos assim, do automobilismo é quase unânime em condenar. É tão insustentável que alguém ponderou muito corretamente que o Vettel tinha tudo para receber uma punição por ter trocado as placas. E é a cara da Fórmula 1 punir por isso. Não puniram, talvez porque seria o constrangimento do constrangimento da aberração.
Então como é que vão se portar daqui para frente e como se portará a FIA, que, repito, passa quase que muda a respeito de tudo isso. E esse grande prêmio pode ter um impacto muito forte no que vem a seguir, e eu acho que a gente pode discutir hoje, porque não é para uma edição só. O que aconteceu no Grande Prêmio do Canadá jamais pode ficar numa edição e se chegar aqui numa segunda-feira e gravar como se nada tivesse acontecido. Nem o nosso ouvinte, eu duvido que espera isso, e eu tenho certeza que a gente ainda tem muito o que discutir sobre isso. Com certeza, Fábio Campos. E antes da gente entrar na discussão, só lembrando, temos o grupo de apoio, apoia.se/Café com Velocidade. Você que quer conhecer, entre lá, conhece lá um pouquinho dos planos e tudo mais. E entre também para o grupo exclusivo que nós temos no WhatsApp. Sobre esse assunto, Diogo Gomes, para a gente abrir, vou trazer já o comentário do Marcelo Cesarino, que está sempre com a gente. Ele mandou um e-mail para a gente comentando. Então eu já leio o comentário dele e a gente já quer saber o teu ponto de vista, já que o senhor não estava aqui na semana passada para passar para a gente. Abre aspas para o Cesarino. Queria primeiramente dar os parabéns pelo ótimo programa da semana passada. A leitura do Raposo referente ao regulamento, muito coerente, mas gostei muito do quase desabafo do Campos. Será que ninguém vê o mal que Jean Todt causa ao esporte? Balestre era um ditador e um pachequista, mas Todt esportivamente consegue ser pior. Os tais compromissos comerciais nos faz ver uma possível morte da Fórmula 1, coisa que eu não imaginava ser possível. Não esperava ver o Campos ao criticar, a fazer a crítica dura ao Lewis Hamilton, embora verdadeira, ganhar títulos de maneira fácil com comportamento patético, para mim desgasta a imagem de um piloto mais do que agrega, como foi para mim a era Schumacher. Fecha aspas. Diogo Gomes, queremos te ouvir também sobre o GP do Canadá. Como eu falei na abertura, né, eu concordo bastante com as visões que foram colocadas no programa passado pelo Will e pelo Campos. Eu entendo a parte, né, que você colocou da questão de regra e tudo mais, mas é mais uma crítica geral à Fórmula 1, né? A gente já está tão preso a regras e numa situação como aquela, se prender a um detalhismo absurdo para tirar a vitória de alguém é algo absolutamente imenso. Eu não gostei da corrida como um todo. O final da prova teve toda essa questão. Poderia até ser a parte final, eu digo, poderia até ser mais interessante, né, com uma perseguição do Hamilton ou algo do tipo, mas não tivemos nem chance de ter qualquer tipo de briga ali. E então, infelizmente para mim, acabou no somatório geral, no resultado geral, acabou sendo mais uma prova decepcionante, e mais uma prova que sepultou o campeonato, sepultou qualquer briga, melhor dizendo, pelo campeonato, com um terço, né, dele tendo ocorrido apenas. É uma prova que vai marcar bastante, infelizmente até achei que mais coisas seriam faladas, melhor dizendo, durante essa semana. E não foram, né? No domingo teve a grande repercussão, claro, mas na segunda-feira, terça-feira já estava bem morno. E uma semana depois, poucas pessoas falam sobre, então isso me desanimou um pouco. Achei que a coisa fosse estar mais presente nesse sentido. Não esperei uma postura da FIA, porque a gente está acostumado a situação patética que é a atual direção da FIA, e isso não iria mudar, né? Não mudou por outras coisas, não vai mudar agora também. Mas a comunidade como um todo da Fórmula 1, eu esperava uma reação mais forte, sabe, mais presente em cima disso, e não vi. Até a própria Ferrari, né, ela abdicou da posição de questionar a punição. Eu creio que hoje, no dia que gravamos, na segunda-feira, dia 17, ela chegou a pedir uma revisão da punição, uma espécie de regra que quase nunca é usado. Então vamos ver se sai alguma coisa disso aí, mas no geral eu mantenho a ideia de que a comunidade da Fórmula 1 como um todo deveria estar brigando mais, deveria estar se impondo mais com relação a essa briga, e eu não vi quase ninguém falando sobre isso. Acho que a Bitebol, né, o chefe de equipe da Renault, foi o único que citou algo como: se incomodou tanto, precisamos conversar sobre, né? Mas foi meio que uma voz única ali, que não refletiu muita coisa. Infelizmente foi mais um episódio bem negativo nessa temporada.
Eu acho que a discussão que se não pode ser desperdiçada, como o jogo está abordando, porque me chamou muito a atenção, mas até depois do nosso programa, horas depois do nosso programa, na terça-feira, quando olhando tudo com mais calma, a gente grava sempre às segundas, é bom deixar claro para o ouvinte, é como a comunidade, eu não gosto de usar essa expressão, mas eu não consigo, é difícil achar outra, né? O mundo do automobilismo estava praticamente uníssono, né? Eu tiro, não estou nem olhando a questão de torcedores, porque essa eu não analisei muito a fundo e me surpreende muita gente que parece que concorda, pelo menos pelo que me falaram. Vi nos grupos tal, vi na página tal, vi no site tal, que parece que tinha muita gente concordando. Eu não vi com os meus próprios olhos, então só posso especular. Mas a comunidade do automobilismo, os pilotos, muita gente, eu acho aquele tweet que a gente passou aqui do Michael Andretti é uma preciosidade, é o maior resumo de todos. É aquele que fala, olha, os comissários estão lá para punir movimentos de inseguros flagrantes e não erros claros derivados de hard racing, né, ele chama, né, de corrida plena, podemos dizer assim. Então o tweet isso não pode acontecer nesse nível de esporte, ele ainda termina com essa frase. Eu não estou nem olhando para o tweet dele aqui, porque eu já meio até que memorizei tamanho, ele foi preciso e conciso e perfeito no espaço ali de poucos caracteres. Toda essa união não pode ser desperdiçada, é para ser aproveitada, para se rediscutir muita coisa, porque o Grande Prêmio do Canadá não foi. O que foi o barulho que fez? Eu até achei que o barulho foi mais ou menos proporcional nos primeiros dias, pelo menos nos locais que eu acompanho. Houve um barulho muito grande por parte daqueles que são alinhados, né? Aqueles que são o canal de Fórmula 1 no Twitter, no YouTube, esses que são, né, são comunicação institucional, certos jornalistas que trabalham para a Fórmula 1, certos pilotos comissários, né, que evidentemente não tem como opinar, né, deveriam, mas claro, vão se esconder nas asas da FIA porque são contratados dela. Desculpa te interromper. O Julian Palmer fazendo um vídeo explicando que ele se moveu 2 centímetros a mais para a esquerda e por isso mereceu a punição. Inclusive eu me surpreendi muito, porque o Julian Palmer é um cara que eu defendo aqui, eu acho que é um cara que tem ótimo. Aliás, o Julian Palmer, eu já citei isso aqui no café. Ele tem uma corrida da GP2, ainda chamava GP2, que ele está nos comentários. Na Hungria, exatamente. Ele está nos comentários e ele se enfurece com uma punição, com alguma coisa, e ele faz um discurso defendendo o automobilismo. E eu acho que é uma posição muito, muito justa e muito válida, até porque muito jornalista que estudou para fazer isso não faz. Então me surpreendeu. Eu não vi o vídeo, até tenho que assistir. Mas bate muito também nessa questão, Diogo, da análise de automobilismo em câmera lenta. Né? O que eu vi muita gente fazer, o que eu vi muita gente insinuar olha, veja como o capacete dele se move, nossa, veja como ele olha no retrovisor, como se desse para ver, o Raposo citou essa câmera 360, eu não vi, até não sei onde ela está disponibilizada, eu não vi. Mas nas câmeras normais que a gente viu na transmissão, muita gente querendo adivinhar o que ele viu, o que ele pensou e por que ele virou, porque está analisando o negócio em velocidade, os ouvintes do café vão entender, né? Velocidade 0.1. E automobilismo não é isso. Automobilismo, se a gente for analisar tudo em câmera lenta a partir de agora, as punições vão virar 95% dos lances. Para mim, a melhor maneira de... Pode completar. Não, o que eu ia dizer que para mim a melhor maneira de analisar o acidente do Vettel é em câmera normal. Porque você vê claramente que o cara que perdeu o controle do carro, é impossível negar isso. Você vê a traseira dele, quando ele entra no asfalto, a traseira dele se mexe de uma maneira impossível, o cara está controlando aquilo ali de caso pensado. E, enfim, e você vê o que disse o Mário Andretti. É claramente um erro. E todo mundo falando, não, porque ele fechou o Hamilton. Como se fechar um piloto fosse pecado. Fechar um piloto hoje em dia virou um pecado na Fórmula 1. Ele espremeu contra o muro, o Hamilton teve que frear. Como se isso fosse um assinte, uma afronta ao automobilismo. É isso que eu não consigo entender. Diga, Raposo. Eu consigo entender. Não consigo aceitar, mas eu consigo entender. E eu até acho que você falou quase unânime no seu comentário inicial. Eu não estou vendo isso quase unânime, eu estou vendo uma divisão até bem muito grande
Em todos Eu os digo lugares entre os que eu estou pilotos, vendo. não entre os fãs. Eu até falei que entre eu os não fãs. vi, só me contaram entre os fãs. Estou dizendo entre pilotos, diretores, gente do Tá. automobilismo. E eu acho que a culpa vem da regra da Fórmula 1. Porque a regra mal escrita tá lá. De que você tem que deixar espaço para o outro. E que aí fica nessa dúvida se ele errou ou se ele teve má fé. Aí vem uma câmera e tal. Eu acho que precisava. O que precisa realmente é a FIA rever um pouco mais essas regras, o que pode, o que não pode, deixar as coisas um pouco mais claras. Porque se passa para o subjetivo, eu acho que vira isso. E aí tem um monte de gente vendo. Eu tava discutindo esse final de semana com um colega também que não é um fã muito voraz, é um cara que assiste ocasionalmente, gosta de comentar e tal. E ele falou assim: mas não tinha que ser punido? Se ele errou de propósito, se ele não errou, ele fechou o cara e tal. Então essa regra tá muito enraizada já na cabeça da pessoa. Você usou um Isso. termo no último programa que eu não lembro muito bem, essa coisa da regra enraizada e tal. Vem disso, então eu acho. Se resolve essa questão das regras, se deixa as coisas um pouco mais claras, o que pode, o que não pode e tal, e talvez não gerasse tanto bafafá, porque entre os pilotos eu concordo, né? O que a gente viu semana passada, muita gente defendendo o Vettel, mas entre fãs aí eu tô vendo uma divisão gigantesca. Eu não sei até que ponto, sabe, são fãs do Hamilton, que aí se cegam e tal, ou haters, né? Vamos usar o termo, já que o jogo do Gomes está aqui, eu posso usar esse termo. Sim. São haters do Vettel, então tudo que ele fizer, mesmo que esteja certo, vão criticar. Eu não tenho essa porcentagem em mãos para saber, mas o que eu estou vendo é uma divisão quase que 50-50. Entre torcedores. Mas vamos lá, então. Eu acho o seguinte, é o que eu falei na semana passada do automobilismo pleno, né? As pessoas estão se desacostumando ao que é o automobilismo pleno, que envolve toques, sim, envolve erros, sim, envolve uma espremida mais forte, sim, envolve um piloto, às vezes, ter que sentar o pé no freio, sim. As pessoas estão desacostumadas a esse tipo, estão ficando cada vez, porque a Fórmula 1 está deseducando as pessoas. Eu ia colocar só eles isso. Então, eu queria tirar um pouquinho das costas das pessoas e colocar nas costas da Fórmula 1. Pois é, mas aí chega o ponto em que você assiste corrida de Stock Car, uma categoria de turismo, de carros pesadíssimos, em que 2 carros de turismo da Stock Car se tocam e fulano vem pedir punição, porque se tocou. Assim, essa pessoa não sabe o conceito de corrida de turismo, entendeu? Ela não porque ela já meio que é educada em cima de que a tocou é punição. O tocou tem que investigar, mas a gente tá falando de 2 carros de turismo. Se é um Fórmula e tocou, eu já nem acho, mas ok, quer investigar, ok, mas carro de turismo é isso, sabe? Só que aí estocar, aí uma crítica para variar estocar, ela se coloca nessa posição de pegar tudo que é falado, que é colocado em cima e usar para si, mesmo que não encaixe na realidade dela. E aí se coloca numa posição dessa. Assim, a gente pode entrar aqui até numa discussão meio filosófica, que vocês até entraram durante um pedaço no programa passado, que é a Fórmula 1 ela já criou uma geração que talvez não conheça o conceito de automobilismo pleno, sabe? Que não vai conseguir pegar toda aquela... E isso tem muito culpa, não, isso é culpa total da Fórmula 1. E como o Fábio Campos fala aqui há, sei lá, 4, 5, 6 anos, tudo que a Fórmula 1 faz reflete embaixo. E então, isso, assim, primeiro eu não vejo sinal de mudança. A mudança é necessária, mas eu não vejo sinal de mudança. E mesmo quando essa mudança acontecer por algum milagre, até que se de fato tenha um reflexo palpável, vai demorar. Eu fico pensando, Diogo, fiquei pensando essa semana, se na próxima corrida da Fórmula 2 um piloto não fechar o outro, se não vai ter punição. Porque é o que eu abri o programa hoje dizendo. O precedente que se abre é perigosíssimo. Porque agora um outro campeonato faz, aí o outro ali já entra em discussão, a Fórmula 1 se fizer de novo. Vamos pensar numa corrida de Fórmula 1. Se acontece de novo, eles não punem. Aí vai entrar o Toto Wolff no rádio, não, mas não é possível, ou o próprio Binotto, apático, Mattia Binotto, mas espera-se que ele, se acontecer contra ele, ele vai dizer, olha lá, não me puniu, agora tem que punir. E a Fórmula 1 se vê refém de seguir essa filosofia, agora até para justificar o próprio ato. Porque o que é triste, eu acho que hoje a gente está gravando uma semana depois, e a gente está numa situação pior do que a gente estava uma semana atrás. Piorou. É mais grave, porque ninguém se pronunciou, você não vê a FIA colocar isso em questão. Houve um boletim da FIA durante essa semana da reunião do Conselho Mundial. O parágrafo de Fórmula 1 é o menor. Fala do regulamento do WEC, fala dos caminhos da Fórmula E, fala do que foi decidido no kart. O Fórmula 1 é 2 linhas.
dizendo não, porque ficou adiado para final de outubro as discussões sobre 2021. Não tem uma linha sobre o ocorrido, nem que fosse para reforçar, não, é assim, operamos assim, nem que fosse para se defender, mas assume uma postura. A conta de Twitter do seu presidente da FIA está inundada de Le Mans, de 24 horas de Le Mans, de parabéns a isso, obrigado Tony Parker do basquete que está aqui prestigiando. O único tweet dele no dia 9 de junho é ele sentado na arquibancada em Roland Garros. Então o presidente da FIA, publicamente, deixa a Fórmula 1 na segunda, terceira gaveta da mesa dele. Não pode. Não pode. Ele é um cara ocupadíssimo e ele cuida de... Ele está em Genebra num dia, na Alemanha em outro, cuidando de segurança nas ruas, segurança no trânsito. A FIA tem uma campanha que começa lá com 3.500, que é o número de mortes diariamente por trânsito, que é mais importante do que a Fórmula 1. Isso é muito mais importante do que a Fórmula 1, diga-se de passagem. Mas fosse um presidente... A Fórmula 1 não pode ficar sob essa estrutura da FIA, nem se ela tivesse um presidente bem intencionado, que é por causa desses motivos que eu acabei de citar. Imagine na mão de um burocrata como o senhor Jean Todt, porque é o que eu falei aqui na semana passada, não só aqui como em outros lugares. Quem pôs esse sujeito lá sabia quem estava colocando. Né? Ele não é uma decepção no sentido de surpresa, porque ele é o cara que decidiu um rally na moedinha, e quem acha que é brincadeira não é, ele jogou a moeda para cima e decidiu um mundial de rally, escolheu o piloto, ele fez o que fez na Áustria em 2002, ele é o cara que não quer saber de automobilismo, ele quer saber de negócios, ele quer saber de dinheiro. A Fórmula 1 não pode, a grande mudança que o Canadá deveria ter suscitado é tirar a Fórmula 1 das rédeas, não da FIA, porque não é possível, mas das rédeas do presidente da FIA. O que eu quero dizer? Deveria se criar uma divisão na FIA de Fórmula 1. Um vice-presidente de Fórmula 1. Um cara que tenha o poder de gerenciar tudo isso e que viva exclusivamente para a Fórmula 1. Ele seja remunerado para cuidar de Fórmula 1. Esse, para mim, é o grande pós-Canadá. O grande saldo que deveria ser discutido e colocado pós-Canadá. Criar na FIA uma divisão de Fórmula 1. Porque o presidente não só não quer, como não pode. Repito, se fosse um cara bem intencionado, já teria dificuldade. Porque o cara tem que lidar com trânsito, ele tem que lidar com leis regulatórias de trânsito, ele tem que lidar com emissão de combustível, de carbono. Já é um cara com a mesa cheia. A Fórmula 1 não é... O tamanho da Fórmula 1, ela não pode ficar na terceira, quarta gaveta de uma mesa. Então a FIA tinha que criar uma divisão de Fórmula 1, pôr lá um vice-presidente, ou chama de presidente, chama como for, que o cara que fique 24 horas por dia trabalhando para a Fórmula 1. Porque a FIA entregou. Se a Liberty não estivesse no jogo, a Fórmula 1 estava nos caminhos que estava há anos atrás, sem ninguém bater o pé para mudar dinheiro, sem ninguém bater o pé para mudar, aproximar o pelotão, porque a FIA sempre foi apática, sempre deixou a Fórmula 1 seguir no caminho. Quando ela tentou bater de frente com o Max Mosley, houve todo aquele frisson por causa de vida pessoal, acabaram com o Max Mosley. Mas em via de regra, a FIA sempre aceitou o jogo ser jogado como ele é. E não pode, porque é o que eu sempre falo aqui no café. A Federação Internacional de Automobilismo tem obrigação de cuidar da Fórmula 1. A Fórmula 1 não pode ser um produto de quinta categoria. Não pode. E ela está sendo tratada dessa maneira. Dá nisso que deu. É um campeonato com 655 artigos de regulamento que acaba numa coisa dessa. Vamos voltar para a discussão das regras, como o Raposo colocou. Teve gente que colocou no meu tweet assim, não, tem que responder o Twitter meu assim, não, tem que punir porque tá na regra. Aí eu fiquei pensando assim, sabe o que parece, Diogo, Thiago? Que as regras da Fórmula 1 foram escritas pelo profeta Maomé e desceram do céu, assim, ó, não, a hora está na regra, temos que cumprir. É claro que se dane as regras. Evidentemente as regras estão erradas. Evidentemente as regras estão sendo mal interpretadas, porque talvez nem seja só a questão da regra. Punir um piloto por voltar à pista de forma insegura, talvez tenha que estar na regra, só que ela tem que ser interpretada. O pessoal que estava na pista no Canadá tem culpa sim, porque é o exemplo perfeito que foi dado pelo Martin Brundle. Eu não sei se foi aqui que eu falei semana passada, enfim. Se o cara escapa na curva 10 de Montreal, que é o hairpin, vamos supor que o cara está ali disputando uma freada, ele escapa, ele vai lá fora. Chega lá quase na barreira de pneu. Ali é tudo asfalto, como vocês sabem. Se ele vira o carro, aponta para a reta e entra na pista de novo a 350 por hora, você pode falar, esse cara tomou a decisão
de voltar para a pista de forma inconsciente. Esse exemplo do hairpin de Montreal é perfeito e foi dado pelo Martin Brundle, porque aí você identifica o retorno inseguro para a pista. No caso do Vettel, gente, é tão evidente que ele cometeu um erro que para mim é decepcionante ver um monte de pessoas se curvar a um escrito num papel mais do que a um cheiro de corrida que envolve a manobra. É claro que a manobra envolve um cheiro de automobilismo. Ele está perseguido, ele erra mais uma vez, é um defeito dele. Ele, para mim, é incapaz de ser campeão do mundo de novo, porque ele não consegue guiar sem errar quando aparece o Hamilton na frente dele, mas isso é outra discussão. Mas é tão evidente que ele erra, é tão evidente que voltar de um carro da grama e tinha que ter sido mal interpretado, e eu vou falar pela terceira vez. O Mário Andretti foi perfeito quando ele resumiu isso no tweet dele. É complicado, eu diria. No mínimo complicado, Fábio Campos, essa questão da regra, porque gera interpretação. Nós tínhamos lá pessoas que estão acompanhando a Fórmula 1 há vários anos. Nós tínhamos lá um ex-piloto que tem uma noção de pista, e eu não acredito que nenhum deles tomou a decisão com má fé, porque tinha, por exemplo, algo contra o Hamilton, ou porque contra o Vettel, aliás, ou que não queriam ver a Ferrari lá no topo. Eu acredito que esses caras tomaram essa decisão porque eles acreditavam ser a decisão correta. Por isso eu estou batendo muito na tecla de que precisa, se não quer ver isso acontecendo novamente, precisa se sentar e rever isso. Isso só vai acontecer se a pressão continuar, porque... Sim, concordo. Se ficar o silêncio, Exato. Se os pilotos... a Ferrari, por exemplo, em desistir de recorrer, é um agravante gigante nisso, porque se ela vai atrás, vai fazer todo mundo olhar para o vídeo novamente, sei lá, entre aspas, vai chamar o VAR da Fórmula 1, porque eu não acredito que esses caras que estavam lá tinham algum motivo para querer ferrar o Vettel. Não, isso não. Eu acho que a questão é burocrática. É a Fórmula 1 que se transformou num campeonato de procedimentos, em que é mais importante se proceder dentro de uma regra do que se fazer corrida. Isso para mim ficou muito evidente. É mais importante se encaixar no que está escrito numa folha de papel do que derrapar um carro, do que deixar o carro escorregar, do que suar na pista. Vamos usar essa expressão. Isso é inadmissível. Eu acho que foi pura burocracia. Os caras estão tão... A Fórmula 1 ela sofre hoje do mal do over-regulations, né? São tantas regras, são tantas regulações, que o cara... Não, peraí, eu tenho que aplicar o artigo 6.5.1. Se transformou num jogo de advogados, como o próprio Vettel disse. Aliás, Diogo Gomes, você que nos mandou aqui muito bem, encontrou aí o vídeo, né, o que o Vettel deu a entrevista e tal, mas você pegou o trecho e mandou aqui pra gente quando a gente estava montando a pauta, do Vettel falando, né, sobre esses caminhos que o esporte está tomando, que não era aí a forma mais apaixonante, né, de se ver. Quando ele assistia, isso não acontecia e tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre o posicionamento do Vettel pós a punição. Só voltando um pouco, eu citei uma fala, uma notícia da Ferrari nesse dia que nós estamos gravando, que ela solicitou uma espécie de revisão da punição. Não é exatamente uma apelação, como a gente geralmente vê acontecer e que nunca dá em nada. Essa revisão, eu particularmente nem sabia que existia, ela é quando eles têm algum... Eu também nunca ouvi falar. Quando a equipe, ou quem foi punido ali, julga que tem uma nova prova de que é inocente, e aí ela leva essa prova à FIA e solicita uma revisão da punição. E aí a notícia, no caso a que eu estou lendo, trazida pelo motorsport.com, diz que essa nova prova trazida pela Ferrari vai ser analisada no GP da França, e que aí os comissários vão verificar se é uma prova válida para depois fazer uma análise de se realmente houve um erro nessa questão. Eu vou falar pra você, eu duvido muito que aconteça algo do tipo, e pelo visto seria algo inédito, ou próximo de inédito. Você vê aqui. O que vocês dois preferem? Deixa eu transformar isso numa pergunta. O que vocês dois preferem? Que eles mantenham o resultado do Canadá, ou que eles passem o vexame de mudar o resultado de uma corrida, que é uma coisa da Stock Car se especializando em fazer em 2019, mas eles passam por esse vexame, mas corrigindo o que foi feito? O que vocês dois preferem? Eu prefiro vexame. Porque eu acho que o exemplo seria dado, no sentido de aquilo lá
a gente julgou errado. Aquilo lá é corrida. Aquilo é o que acontece. Então... Você tocou no ponto. Não mata falar erramos. Não mataria falar erramos, né? Então, assim, eu tô meio desanimado dessa temporada da Fórmula 1, então talvez eu esteja sendo pessimista em excesso aqui, mas não acho que vai acontecer muita coisa, até porque, você viu, para todos nós aqui surgiu como até algo novo, essa possibilidade de revisão da punição. Mas enfim, no GP da França eles devem ter novas notícias com relação a isso, vamos ver, mas... seguindo o histórico da Fórmula 1... Deixa só o Raposo responder rapidinho, então. E você, Raposo? Siga o relator. Ok. Seguindo o histórico da Fórmula 1 de não voltar atrás em nada, ou quase nada, nem regra, quando erra a regra e não volta atrás, eu duvido muito que vai acontecer alguma coisa. Tomara que aconteça. Voltaram atrás naquele qualify absurdo, né? Que nós, inclusive, falamos aqui antes da temporada começar, e absurdo. Teve gente que achou que ia dar certo, até aqui no programa, mas enfim, eles acharam que iam dar certo e voltaram atrás naquilo, né? Agora, voltaram atrás também e mexeram já em classificação em 2005. Eles mudam a classificação no meio da temporada, né? Eles tinham aquela questão de fazer 2 voltas lançadas, uma antes, depois voltava todo mundo para a pista e fazia mais uma. No meio de 2005 eles mudam aquilo e transformam em uma volta lançada só. Mas não sei se eu te interrompi, Diogo. Se eu te interrompi, por favor, continue. Porque eu quero lembrar de uma outra aqui que eles deveriam ter voltado atrás e não voltaram. Mas se eu te interrompi, continue, por favor. Eu acho que eu sei qual é. A do Hamilton em 2007. Exato, 2008. Aquela punição para mim foi o dia, inclusive aquele foi o dia em que a genialidade do Hamilton enganou muita gente. Aquelas vitórias jamais poderia ser tirada dele. E é uma punição. Talvez seja até outra. Qual que você achou que eu ia falar? Tirar a vitória do Alonso e seguir a pura. Essa muito bem lembrado. Essa deveriam ter voltado atrás semanas, um ano depois, né? Porque aquela estourou um ano depois, né? Eu tenho uma forte convicção, Raposo, de que a FIA sabia daquilo. A FIA só tomou uma atitude porque aquilo ficou público. Porque a FIA tem rádios, a FIA tem, as pessoas conversam, né? Tinha muita gente que fala que né, aquilo ali ficou muito evidente, não para nós torcedores, mas lá dentro da Fórmula 1 teve muita conversa naquele final de semana em 2008. A minha convicção, a gente nunca pode poder provar, é de que a FIA estava prontinha para varrer aquilo para debaixo do tapete. Na hora que aquilo estoura para o mundo, eles têm que tomar uma atitude. E mesmo assim não tomam, né? Na verdade, eles banem o Briatore, tinham que ter banido esses caras, Nelsinho Piquet, Alonso, esses caras não podiam guiar mais. O Alonso talvez não definitivamente, mas os outros definitivamente. E não mudaram, você está lembrando bem, o seu exemplo é ótimo, não mudaram o resultado depois. Como não mudaram o resultado depois, para mim, da manobra tão genial do Hamilton, que enganou fã, enganou comentarista de televisão, enganou os comissários de prova de um piloto que cede a posição e consegue ultrapassar na mesma reta, numa reta pequenininha como a reta principal, a reta de chegada de Spa-Francorchamps. Aquele foi um dia, Diogo, que eu acho que a genialidade enganou todo mundo, mas é menos grave do que o Canadá. Porque o Canadá é um estilo de super proteção, é o estilo da segurança em primeiro lugar, que esse mata o automobilismo mais do que o cedeu ou não a posição do Hamilton em 2008. Aquela foi bem grave também, né? Mas, entrando na questão do Vettel, que o Raposo levantou, né? O Vettel ele dá uma entrevista bem forte, a meu ver, e que, honestamente, até tuitei isso, me representou bastante, onde ele critica a questão do excesso de regras, e que termina dizendo que a Fórmula 1 atual não é o esporte o qual ele se apaixonou quando era criança, quando estava crescendo. Até pegando especificamente a frase não é mais o esporte pelo qual eu me apaixonei, foi exatamente essa frase que eu usei no Twitter, porque e isso vai de encontro com o que a gente comentou alguns minutos atrás sobre essa espécie de novo grupo de pessoas e nova maneira como a Fórmula 1 toma as coisas, de punições e tudo mais, essa coisa doida que foi criada e que se tornou-se uma grande normativa, não só na Fórmula 1, mas no automobilismo como um todo. É uma declaração bem forte, né? Não acho que tem nada a ver com relação a ele, vai se aposentar, não, nada disso. Mas é bem simbólico, né? É uma frase bem simbólica.
A gente fala de um tetracampeão do mundo, né? A gente está falando de um cara que dominou esse esporte por anos e anos seguidos. Esse cara que foi o cara a ser observado, a ser procurado, a ser... Né? Quem não lembra dele fazendo o número 1 lá, dava até raiva de vez em quando, porque ele ganhava tanto. E esse cara vira, né, e fala que esse não é o esporte que eu me apaixonei, não. Você imagine, sei lá, o LeBron James falando isso no basquete, ou qualquer jogador famoso aí, sei lá, Lionel Messi falando isso no futebol. Eu acho que é um tipo de frase que, assim como aconteceu com todo o burburinho da punição, acabou passando batido, até foi comentado ali, né, alguns pilotos comentaram, ou passou pelo momento ali, mas não é algo que tomou o tamanho que eu creio que deveria ter tomado. Uma semana depois não acho que vá tomar esse tamanho também. Então acabou ficando com mais uma decepção disso. Mas essa frase ficou bastante na minha cabeça, porque foi mais ou menos a situação, mais ou menos não, é a situação que eu sinto nesse momento, né? E repito, é questão de a gente estar com um terço de temporada. A temporada acabou, né? Não tem mais o que inventar, né? A temporada acabou, a gente vai agora tentar torcer para alguma coisa, sei lá o que coisa é essa, qualquer coisa que não a Mercedes vencer todas as corridas daqui pro final do ano, se é que isso vai acontecer, ou não vai acontecer, enfim. Foi mais um tiro de desesperança, se é que existe essa expressão, no peito da gente, e com essa frase o Vettel deixou bem claro que no caso dele também. O que mais choca é a autodestruição, né, que a Fórmula 1 se impõe, né? Porque a Fórmula 1 podia estar sendo ameaçada por tanta coisa, né, e ameaçada mesmo, ela podia estar sendo ameaçada por uma crise financeira gigantesca, não é o caso hoje, ela podia estar sendo ameaçada por um boicote dos circuitos que perdem mais dinheiro do que ganham e aceitam jogar o jogo, já pensou se os circuitos resolvem boicotar? Podia estar sendo boicotada por fãs, podia ter, sei lá, vamos supor, se uma Indy não tivesse rachado e fosse hoje uma super categoria que a ameaçasse, nada disso acontece. A principal ameaça da Fórmula 1 vem de dentro dela própria. E isso é muito grave. Por isso o que aconteceu no Canadá é tão grave. É a mensagem, isso que eu retiro da frase do Vettel que o Diogo sublinha. Aliás, ele disse outra também que me chamou muita atenção, e eu falei ela já aqui, né, que deveríamos ser livres para dizer o que pensamos, mas não somos. É outra que a imprensa deveria se apegar e a imprensa deixa passar. Mas é a mensagem que a Fórmula 1 passa para o mundo no sentido de que não, aqui o nosso negócio não é corrida. O nosso negócio é procedimento. É muito importante que os pilotos sigam nossos procedimentos. Mais importante do que eles correrem. Mais importante do que eles passarem do ponto de uma freada. Essa é, para mim, o grande desastre do Grande Prêmio do Canadá. E eu pergunto para você, ouvinte. Que concorda com a punição. Mesmo você tendo os seus argumentos da regra, mesmo você achando que o piloto virou, olhou, que o Vettel tinha consciência de tudo que ele está fazendo, peço a você, ouvinte, que tire um pouco dessa capa de guerra. Porque a gente, quando entra numa discussão, isso acontece comigo, com todo mundo, a gente tende a achar que nós temos que vencer a discussão. Não, essa é a minha posição, eu preciso argumentar e ganhar. Isso acontece com todos nós. Tire um pouquinho essa capa, ouvinte, que concorda com a punição do Vettel, e se pergunte, é esse o automobilismo que você quer? Esse é o tipo de automobilismo que você acha que tem que ser defendido pela maior categoria do planeta? Porque aí é o negócio. A Fórmula 1, para mim, a partir do dia 9 de julho, ela continua sendo o maior campeonato de corridas, o maior campeonato de automobilismo do planeta. Ela perde quase que oficialmente o título de maior campeonato de corridas do mundo. O maior campeonato de corridas do mundo é disparado, não se compara mais com a MotoGP. Porque antes você podia comparar nível de corridas. Não, a Fórmula 1 está nesse nível, a MotoGP está nesse nível, e aí precisa de... A mensagem do Canadá é clara. Não é um campeonato de corridas, é um campeonato de procedimentos. E a MotoGP é o único que se assemelha em tamanho. Claro que perde para a Fórmula 1 em repercussão, em história, em tamanho, em mídia, em dinheiro. Claro que perde. Mas não perde, talvez, no que principalmente importa, que é corridas. Não à toa, o BT Sports abriu a sua transmissão no domingo, esse final de semana, chamando a MotoGP The Greatest Racing in the World. É uma cutucada absolutamente perfeita, vindo do final de semana que a gente veio. A MotoGP deveria, inclusive, vender essa imagem. Deveria bater na Fórmula 1, elegantemente falando, claro, mercadologicamente falando,
Nesse sentido, não vai fazer isso porque são cada vez mais alinhadas, FIA e FIM, são cada vez mais estão ali alinhadas, enfim, até no ponto positivo de não fazer coincidir finais de semana com as duas, estão cada vez mais alinhadinhas. Mas em termos de departamento de marketing, tweets, né, tem tanta conta no Twitter de instituições que são mais, digamos, irreverentes, a MotoGP deveria se aproveitar sim. Aqui não tem isso. Aqui não existe esse nível de picaretagem, de burocracia, de manipulação. Porque, para terminar, o grande barulho do Grande Prêmio do Canadá foi a punição. Mais grave até, talvez, não no sentido de um evento só, mas em termos de caminhos que o automobilismo vai, foi o jogo de equipe da Renault, que se tornou, repito, a 5ª equipe em menos de um ano a fazer, no mínimo, um exemplo. Você tem exemplo da Mercedes, você tem exemplo da Ferrari, você tem exemplo da Haas, você tem exemplo da Force India e agora você tem exemplo da Renault. Isso os que a gente tem exemplo. Metade do grid, gente, proibindo seus pilotos de disputar um com o outro. Isso é muito grave. Isso não é um pouquinho grave, não. É 50% do grid da Fórmula 1 trabalhando em prol só de resultados, tirando de quem está na arquibancada e de quem está em frente à televisão o direito de ver o chamado automobilismo pleno. Nesse sentido, teve uma pergunta aqui do Cesarino que foi: se a Dorna fosse como a FIA, qual seria a punição que o Lorenzo teria sofrido nesse último final de semana? Exclusão da categoria ou decapitação? Tem uma ultrapassagem do Rins em cima do Petrucci, que eles tocam ombros, é uma ultrapassagem belíssima, mas que na Fórmula 1 pegaria no mínimo 2 GPs de punição. Não houve queda, ninguém cai. É igual a Fórmula 1. É porque o assustador, desculpa, ouvinte, o Cesarino chamou de quase desabafo, não é, viu, Cesarino? Desabafo é outra coisa. Mas desculpa a insistência. Mas o fato do Hamilton ter que pisar no freio é quase colocado como uma justificativa para a punição do Vettel, que é uma coisa natural. Não faz mal pisar no freio às vezes. Ah, mas colocou numa situação arriscada. Não pode, mas nem situação arriscada. O ombro a ombro dos dois na MotoGP é exatamente a mesma coisa. Claro que quando você bate o ombro, você está ampliando a chance de uma queda. Não sei, Diogo, Thiago, na Fórmula 1 pegaria 2, se bobear, pegaria 2 grandes prêmios de punição, porque encostou o ombro um com o outro. Agora teve algo absurdo também no GP do Canadá, que só foi noticiado ao longo da semana também, pelo que eu sei, que eu fiquei sabendo. Acho que foi entrevista pós-corrida, também estava lá noticiado, que a Ferrari não avisou o Leclerc da punição de 5 segundos do Vettel. Pois é, eu vi gente dizendo que esqueceu. O Vettel não esqueceu, sabia. Obviamente que não esqueceu, pô. Simplesmente não falou. Exatamente, esquecer não esqueceria jamais. Se não falou é porque não quis, né? Isso que você quer dizer. Mas eu fico na dúvida, o Vettel, o Leclerc realmente não sabia, né? Porque o Leclerc ele desce do carro e fala pro Martin Brundle, foi quase. Quando ele fala foi quase, eu entendi que ele estava ali tentando. Eu não sei o que vocês dois acham disso. Talvez foi quase que a hora que ele desceu do carro foi o momento que ele descobriu, não sei. Pode ser, enfim. É um absurdo. João Gomes, o nosso querido Max Verstappen falou que a Fórmula 1 precisa de uma pessoa com poderes para tomar decisão, com poderes absolutos. É este o caminho? Olha, eu vou falar pra você que eu não tenho exatamente uma opinião formada em cima disso não, mas eu vejo essa declaração do Verstappen numa clara situação de meio que a gente tem uma espécie, não sei se democracia vai soar um termo muito forte para isso, mas existe uma espécie de democracia e isso aqui não está funcionando. Essa espécie de democracia não está funcionando. A gente precisa de alguém para liderar, para sei lá, tomar as rédeas disso aqui. E tentar dar um bom rumo, porque o que ele cita é que as equipes pensam muito em si mesmas, então não vão chegar a um consenso relativo ao melhor para o esporte nunca, né? E por isso que ele sugere que tem que ter um podcast aí que eu acho que já disse isso aí, mas enfim, continua. E aí ele sugere essa questão de ter um líder único, com poderes meio que ditatorial ali, que vai ditar essas regras. Como eu falei, eu não sei se eu sigo exatamente dessa linha, porque eu acho que essa espécie de democracia que a Fórmula 1
ela implementou, ela tentou implementar, ela foi bem falha. Não foi exatamente uma tentativa completa do sistema. O que foi tentado falhou miseravelmente, isso aí não tem o que se discutir, mas se já é hora de desistir e voltar a ter uma cabeça única ali, Bernie Eccleston parte 2, se bem que Bernie Eccleston é difícil de achar outro, ou se ainda dá para tentar alguma coisa diferente. Confesso que nesse momento ainda não cheguei nessa posição, porque eu achei que o Ross Brown, ok, eu sei que ele não tem o poder de definir tudo, mas eu achei que o Ross Brown, enquanto o cara de corridas fosse tomar algumas atitudes mais relacionadas a esse sentido, e fala bonito, tá? Nessa semana, inclusive, ele deu outra frase bem bonita nesse sentido, da punição e tudo mais, que as punições deveriam ser mais claras para o público, e acho que tem 2 anos já ou mais que ele está na posição que ele está, e não vi nada efetivo nesse sentido, então talvez o discurso esteja muito bonito para o que de fato está sendo entregue. Fábio Campos, algum homem do poder? Eu acho o seguinte, Raposo, essa discussão, eu acho que ela fica muito limitada se a gente só usar essas duas palavras, né? Democracia ou ditadura. Eu acho que ela vai muito além disso. A questão não é se é democracia ou se é ditadura, a questão é o modo como essas duas palavras são muito simplistas para definir o que é a Fórmula 1. O problema da Fórmula 1 não é ser democrático ou não. O problema da Fórmula 1 é que quem vota nessa tal democracia não vota para a Fórmula 1, vota para ele mesmo. Não adianta nada você falar, não, tem que ser uma ditadura. O que adianta se você colocar lá um Bernie Eccleston de novo? Um cara que jogou muito mais para o próprio bolso do que para a Fórmula 1. Um cara que, no meio dos anos 2000, ganhava 50% de todos os lucros da Fórmula 1. Para quem não sabe, fica a informação. O senhor Bernie Eccleston embolsou, durante mais de meia década, 50% dos lucros da Fórmula 1. Foi tudo para o bolso dele. Metade do que tudo isso gira. Metade do que televisão paga, metade do que autódromo paga, metade do que fã paga por ingresso. Ele simplesmente pegou metade. E chamam esse cara de genial. Se ser ganancioso é ser genial, tudo bem, talvez você possa usar essa palavra. Então, não dá para ser democracia, tem que ser ditadura. O que adianta se a ditadura for feita por um cara desse? Então, ficar só nessa questão, ditadura ou democracia, é muito simplista. Tem que ser alguém que mande, que bata o martelo e que ouça as equipes. Não faz mal nenhum você ouvir as equipes. Não faz mal nenhum você rodar em todos os boxes, você passar um final de semana em cada box. Você tem 21 corridas, dá para você passar mais de um final de semana em cada box. Como eles começaram fazendo. Senta lá com a Alfa Romeo, vê lá o que está, né, onde que a coisa pega. Você passa lá um com a Williams, vê todo o sofrimento da Williams. Passa um com a Mercedes, vê lá o que está funcionando. E aí você vai montando o seu jogo. O problema é você, não é dar voto, não é dar a palavra a essas equipes. É você deixar que elas mandem. E Diogo, não sei se você tem essa sensação. Pode ser uma coisa minha, querendo puxar sardinha para o café. Tudo que a gente está vendo de 2021 bate com o que a gente fala aqui. Todas as notícias recentes da Fórmula 1 batem com o que a gente já fala aqui há mais de meses, há anos. Que precisa de uma mão forte, equipes reclamando do corte de custos que não sai. O Toto Wolff vem dar uma entrevista dizendo que não pode mudar muito, porque se mudar muito corre o risco de passar do ponto. É exatamente com o que a gente bate aqui há anos e anos. Dos caras que não querem que o jogo mude, né? Desses caras que querem manter o status quo. Né? E aí vai, status quo, enfim, seja lá como for. Bate com o que a gente já fala aqui há muito tempo. Então, todas as notícias de 2021, pelo menos as recentes que eu ando vendo, seguem a trilha que o café já informa há muito tempo, de os que querem mudar, os que estão na dúvida se aceitam jogar o jogo das grandes ou não, as grandes defendendo só o seu peixe, e aí a coisa vai. E a Fórmula 1 começando a ceder, porque aí agora já era para definir em junho, já adiaram para outubro. A única coisa válida no comunicado da FIA, que ignora o Canadá, que fala de Fórmula 1 em 2 parágrafos, como se fosse uma categoria de 5ª divisão, a única coisa que você tira desses 2 parágrafos é isso. Olha, não vai ser mais em junho, vai ser em outubro. Mas e aí? Esse adiamento é por quê? Esse adiamento vai resultar em quê? Tá difícil? Por que tá difícil?
Tem muita gente calada. Por que as equipes pequenas estão caladas? Já começaram a reclamar. Algumas já começaram a falar, olha, tem que olhar para as de baixo, tem que olhar para cá. Né? É hora de McLaren, de Williams, mostrarem a sua força de bastidores, mostrarem o seu peso histórico. Porque a Liberty vai, e aí eu aviso o ouvinte para ficar atento às notícias. Preste atenção no tom das notícias, como é cada vez menos de mudança. Cada vez mais ameno, cada vez mais prazo, cada vez mais espera aí, vamos empurrar mais um pouquinho. Quanto mais empurrar, pior. Quer dizer, de outubro não dá para passar, né? Porque não dá nem para se construir o carro em tempo hábil se passar de outubro. Não dá para. Aí vai acontecer o que aconteceu com o Williams, né? De não conseguir ter um carro pronto, porque 1 ano e pouco é pouco, repetindo a palavra. Não dá para passar de outubro. Mas por que a Liberty não decidiu até agora? O que está deixando a Liberty tanto em dúvida? Está balançando tanto por quê? Provavelmente está sendo ameaçada. Provavelmente está vendo equipes grandes não quererem mudar um monte de coisa. E provavelmente vão ceder em outras, como cederam para mim, na principal e na função mais... O coração que ia mudar a Fórmula 1, que eram os motores. Para baratear os motores, para trazer mais equipes, para ter mais cadeira, para ter mais gente entrando, para a Fórmula 2 ficar mais forte, para o kart melhorar, para o nível de pilotos melhorar, para não precisar vender lugar. Essa é a bola de neve. Quem está ouvindo em velocidade 3.0, volta e escuta de novo o que eu acabei de falar. O efeito cascata que pode melhorar se tiver mais carros no grid da Fórmula 1. Mas eu termino, já me estendi de novo, mas termino com uma frase do seu Jean Todt, dita antes do campeonato começar. Queremos 24 carros. Queremos mais 2 equipes. Só que os times que estão lá não querem. Aí, o que eu vou falar aqui desse meu cantinho, quando chega-se nesse ponto? Eu concordo plenamente. E só falando em termos de notícias, a última que eu vi, além dessa questão de postergar, foi o Christian Horner dizendo que as regras de 2021 não vão passar nem perto do que foi rabiscado inicialmente. Eu não tinha visto essa. Essa foi de hoje? Não, essa tinha alguns dias atrás. Foi antes do delay aí, antes do atraso. Sem novidades com relação. Olha que absurdo isso, hein? Olha que absurdo, hein? Olha como 2021 era a mudança, né, Diogo? E olha o que a gente já tá ouvindo. E a gente ainda tá na metade de 2019, a decepção chegou já, né? É difícil. Nem para enganar a gente até 2020. As forças que a Fórmula 1 se entregou são tão fortes que é muito difícil superar. É incrível. Temos aqui pergunta do Marcelo Cesarino sobre esse assunto. Pergunta para Fábio Campos. As mudanças de regulamento de 2021 é a última chance da Fórmula 1? Já que faz tempo que as mudanças de regulamento não dão certo, os híbridos de 2014 e principalmente essa trágica mudança de tamanho dos carros e a aerodinâmica de 2017 pioraram a Fórmula 1. Diogo, Cesarino, você já escuta a gente há muito tempo, você sabe que essa é a nossa filosofia, né? Eu acho que para o ouvinte que está chegando agora, a tecla que eu principalmente bato é: a Fórmula 1 não pode ser isso de ter 2 pelotões, jamais ela pode aceitar esse ter 2, 3 pelotões dentro de um só, não interessa se isso aconteceu em 80, em 70, em 60, em 50 ou antes da Fórmula 1 começar em 40, não interessa, não pode existir. E não pode ter 20 carros no grid, né, Cesarino? Não pode. 20 carros no grid não existe. Então, 2021 era a oportunidade, ainda é, porque eu sou bobo e tenho esperança, de, na pior das hipóteses, aumentar o grid. Não se pode fazer o que se fez em 2010. De mentir, de enganar, de entrar em 3 equipes e o Bernie Eccleston depois vir declarar que elas tinham que sair mesmo, que elas não prestavam. A gente está em sintonia hoje porque, comentando essa notícia do Christian Horner que eu citei há pouco no Twitter, no dia da notícia, eu falei: a gente está tendo 2021, a cada dia que passa vira um 2010 parte 2. São regras diferentes, mas na questão da mentira, na questão de ter construído uma ideia, uma visão de vai ser assim, de vamos lá, de o teto vem, de equipes novas entrando e... assim, as equipes entraram e no momento seguinte elas começaram a ser chutadas e pisoteadas e tipo assim... Entraram com a promessa do corte de custos, do limite de orçamento. Entraram as 3 com a promessa do limite de orçamento. Eu jamais vou esquecer da entrevista do Tony Fernandes, que era o dono da Verdinha lá, da Caterham. Caterham, Lotus, enfim, chamava Lotus, mas não era Lotus, enfim. Ele disse: eu fui completamente enganado. Eu entrei porque me prometeram um corte de orçamento. Eu jamais entraria se eu soubesse que eu ia competir com quem está gastando 500 milhões de euros, porque eu jamais vou ter esse dinheiro. E ele falou: eu fui enganado. E eles foram.
Eles foram enganados. Então 2010 é até um exemplo bom, porque entraram 3. 3 equipes entraram, né, na Fórmula 1 de uma mesma leva. 4 anos depois, só existia mais uma capenga no final do grid. Cesarino. As perspectivas não são das melhores, não, mas a gente continua aqui acompanhando. Ainda dá, Cesarino. Se quiserem ter pulso, ainda dá. Se continuarem por esse caminho, a Fórmula 1 vai continuar do jeito que ela está. E para encerrar aqui o primeiro bloco, eu quero só registrar o e-mail que nós recebemos aqui do José Paulo Neto, lá de Brasília, que falou que escuta a gente aqui há pouco tempo, já apaixonou. Que legal. E aí falou que gostou aqui dos sorteiros, comentários do Fábio Campos, do bate-bola com o Raposo, os convidados que abrilhantam, fala do Bannerman aqui, que abrilhantou a edição. Então a gente espera, José Paulo Neto, que você continue nos escutando aí, nos escrevendo, mandando suas perguntas também, seus questionamentos. E ele manda aqui também as corridas antigas que ele gosta de assistir, sempre no YouTube acompanhando. Bem legal, José Neto, aí o teu e-mail. Você ia falar alguma coisa, Fábio Campos, para ele? Não, só desejar boas-vindas. E que bom que ele gostou de uma análise crítica, que é o que a gente faz aqui. Erramos e acertamos, mas estamos sempre buscando analisar o objeto a fundo. Então é legal quando o ouvinte se manifesta pela primeira vez. Eu sempre tenho medo de falar isso, né, Raposo? Porque aí o ouvinte às vezes responde assim, não é a primeira vez, eu já mandei e-mail, aí eu passo uma vergonha danada. Mas enfim, toda vez que pessoas vão se juntando aí ao café, a gente fica feliz. Então é isso, nós fechamos este primeiro bloco. Escutem também o segundo bloco que vem aí fazendo uma análise deste primeiro terço da Fórmula 1.